Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor Deus para nós essa noite. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer, porém tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para te louvar, te engrandecer, mas também para ouvir falar de ti. É por isso que eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome. Porque Deus, Apocalipse é o livro da revelação e só o Senhor tem poder de abrir os selos. Revela-nos a nós essa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Antes de entrar em Apocalipse, eu quero explicar por que a campanha chama Emuná. Diga comigo. Emuná. Emuná é um termo, é uma palavra em hebraico, mas que, infelizmente, foi traduzida para nós, no português, como fé. Pastora, por que a senhora diz infelizmente? Porque a Bíblia me traz uma segurança de que Emuná não é apenas fé, não é apenas crer. É muito mais do que isso. E a certeza que eu tenho é que no Antigo Testamento a palavra fé não existe. Mas nós vamos encontrar por muitas vezes a palavra emuná. E lendo as Escrituras do Antigo Testamento, em cada texto em que a palavra emuná aparece, o significado não é traduzido como fé. Ela é traduzida como certeza, fidelidade, lealdade, permanecer, honestidade, segurança. Então, a palavra emuná não é apenas não passa pelas emoções, ela não tem vínculo com os sentimentos, ela é muito mais do que ter. Porque quando eu pergunto para alguém, eu digo para ele, você tem fé? Qual que é a resposta que você dá? Qual que é a resposta que você me dá? Sim, eu tenho fé. O problema é que emuná não é ter, o emuná é ser. O emuná de Deus é aquilo que Deus derrama sobre a vida do homem para trazer nele constância, permanência, fidelidade. O homem que vou usar essa expressão para você alcançar, o homem que é batizado na emuná, que mergulha na emuná de Deus, não se torna um homem, uma mulher com ânimo dobre. O que significa isso, pastora?
Um homem e uma mulher que são oscilantes em si mesmo, que mudam de opiniões mediante as circunstâncias. Então, muitos de nós, quando falamos de fé, a declaração oral é que a fé existe, ela existe dentro dos nossos corações. O problema é que Deus não está buscando uma fé oral. Deus está buscando a emuná. Deus está buscando um tipo de comportamento que manifesta aquilo que você crê. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. A principal diferença de crer, da fé, que é baseada na crença, no crer para emuná, é que o crer é aquilo que é estabelecido debaixo de uma confissão. Você ouve, porque a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, então você ouve e crê. Você ouve as escrituras, você ouve os ensinamentos, você ouve o entendimento bíblico, e aí você passa a exercer isso debaixo de crença. Você passa a crer nisso. O problema é que a emuná não é isso. O principal fundamento de diferença para a emuná é que a emuná é a manifestação exterior daquilo que se crê. Você está aí? Então, para Deus, em muitos textos bíblicos, o termo fé fica perneta. Por quê, pastora? Eu conheço muita gente que crê, eu conheço pessoas que creem em muitas coisas, em muitas pessoas, mas esse tipo de fé não é suficiente. Por quê? Porque Deus deseja que eu e você sejamos mergulhados numa ação chamada emuná, numa ação que envolve posicionamento, numa ação que envolve escolha, fidelidade, lealdade, compromisso com aquilo que se crê. Por quê? Porque Deus não tem parte com aquilo que gera dúvida. Deus não tem parte com aquilo que muda de ideia. Por isso que Ele fazia questão de dizer, eu não sou homem para mudar de ideia. Deus, em inúmeras suas falas, Ele disse assim, eu não mudo, eu sou o mesmo. Olha o que Deus diz. Ó, preste atenção em mim, em nome de Jesus. Eu sou o mesmo. Ele diz, de ontem e para... Por quê? Porque a emuná habita dentro dele. A constância, a fidelidade, a segurança, a lealdade está nele. Então só Ele pode derramar a emuná sobre nós. Só Deus pode instaurar sobre nós a capacitação e o manifestar exterior daquilo que cremos. Você está aí? Então, se você participa de uma fé onde você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa fé, a tua crença, te deu direito, pela graça, a salvação em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Quantos são salvos pela graça e pela fé aqui essa noite? O problema é que nós estamos discutindo e vamos discutir durante os próximos 7 cultos, é que Deus não quer uma geração cheia de fé. Deus está buscando uma geração que viva a emuná. Que não aconteça comigo e com você o que aconteceu com essa noiva. Porque ela creu no Senhor Jesus. Ela creu na palavra. Ela creu que a volta de Jesus era eminente. O que faltou? Emuná. Faltou fidelidade. Faltou compromisso com a palavra. Faltou verdade naquilo que expressava dentro dela. Você está aí? É por isso que oscilamos. É por isso que de vez em quando falta alguma coisa. Porque nós cremos, mas não exercemos. A nossa vida não manifesta de forma exterior as características da fé verdadeira. Que a melhor forma e composição é traduzida como emuná. A palavra emuná é derivada de um termo hebraico chamado amã. A-M-A-N, que significa firmar, resistir. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Quando eu passo a buscar a emuná de Deus, nós vamos estudar isso. A emuná de Deus em cima das cartas das igrejas do Apocalipse, é porque Deus estava trazendo à tona a expectativa dele.
sobre a sua igreja. Entenda que a carta não foi escrita. As cartas não foram escritas pessoas comuns. As cartas foram dirigidas às igrejas. Igrejas instituídas. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Homens e mulheres que creram. Creram no Senhor Jesus, creram na doutrina dos apóstolos, creram na expectativa do batismo, da volta de Cristo, creram em alguma coisa. O problema é que quando Jesus resolve deixar a mensagem para a igreja, Ele está olhando para uma igreja que creu, mas que não consegue viver a emuná. Que crê, mas que não consegue manifestar fidelidade. Por quê? Porque quando passa por tribulação, quando passa por frustração, quando passa por decepção, desiste de se manter fiel. Desiste de se manter estável em cima da verdade. Você está aí? Então, amigo, eu vou ficar 7 cultos aqui nesse mês, mas você vai sair daqui cheio da emuná de Deus. Não vai ser nenhum vento, não vai ser nenhuma onda mais forte, não vai ser nenhum comentário do teu irmão, não vai ser nenhum pensamento errôneo que vai tirar você do foco, do propósito, da visão, porque a emuná de Deus vai descer sobre você nesses dias. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz assim. Eu vou começar, você termina. Sem fé. Mas aí pega a letra. Não está falando de crença. Porque se você tem fé, você pode ter fé em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. Você alcançou? Então Deus não está falando de fé. Deus está falando de quê? Deus está falando de quê? De emuná. Sem emuná, sem fidelidade, sem estabilidade, sem foco, sem determinação, é impossível agradar a Deus. Porque Deus tem problema, posso falar? Deus tem problema com o crente oscilante. O crente que está hoje não está amanhã. O crente que quer muito hoje e amanhã não quer mais. Porque eles estão baseados em uma crença, mas uma crença instável. E não é isso que o Deus deseja de mim e de você. Ele quer que a gente cresça debaixo de emuná, fidelidade, responsabilidade, debaixo daquilo que Ele liberou sobre a minha vida e a sua vida. Por que algumas pessoas alcançam? Eu estou falando de ímpios, de homens que você conhece que não servem a Deus. Por que homens conseguem conquistar coisas grandes, se tornam homens realizados? Por causa de uma palavrinha. Determinação. E essas pessoas não têm Deus na vida deles, não confessaram ainda Deus, não estão servindo a Deus para ter o apoio do Espírito Santo, para ter ajuda do Espírito Santo. Não, mas eles colocaram uma coisa dentro da cabeça deles: eu vou até o fim, e nada nem ninguém vai me roubar do propósito. Você está aí? E tem muito descrente, olha o que eu vou dizer, com mais emunado que você. Porque escolheram viver debaixo de fidelidade, escolheram viver debaixo de propósito, de perseverança. E nós, que somos os escolhidos para sermos cheios da unção e do Espírito Santo, somos vacilantes. Os nossos pés tropeçam, as nossas pernas tropeçam, as nossas escolhas nos levam a caminhos distantes da vontade de Deus. Mas esses dias nós vamos aprender a recuperar ou a receber o poder da emuná de Deus sobre nós, amém? Então, o outro texto que eu quero deixar como referência para você entender o que eu disse, eu vou falar alguns outros ao longo da campanha, é Romanos capítulo 3, 28, ele diz assim: o homem, vou começar, você termina, o homem é justificado pela fé. Pois é, mas no grego é traduzido de duas formas, depois eu vou especificar com mais carinho. Uma porção falando de crença, e a outra porção com características muito parecidas com a expressão em hebraico emuná. E essa de Romanos é uma delas, porque o homem não pode ser justificado pelo aquilo que ele crê. O homem vai ser justificado
pelo seu posicionamento, mediante aquilo que ele crê. Você alcançou? Então, quando você se posiciona, o teu exterior se manifesta mediante aquilo que você crê. Deus te justifica por isso. Deus vai justificar você por causa da sua fidelidade. Deus vai justificar você por causa da sua perseverança. Deus vai justificar porque você escolheu viver o propósito. Porque você não é aquele que se deixa ou se permite ser influenciado pelas circunstâncias. Não, arde dentro de você o propósito. Arde dentro de você a vontade soberana de Deus. Queima em você o desejo de viver a experiência que Deus tem para você. Então, quando você se manifesta dessa forma, Deus vem e traz justificação sobre a minha vida e a sua vida. Amém? Você está aí? Então, vamos entender um pouquinho. Então, a emuná é o propósito. A emuná é o propósito pelo qual nós vamos buscar esses 7 cultos. Só que nós vamos buscar como? De que forma? Nós vamos entender o que Jesus quis dizer quando ele relata as 7 igrejas do Apocalipse. E algumas características semelhantes, principalmente na maioria das cartas que nós vamos ler e estudar, trazem para nós. A primeira é que sempre no iniciozinho das cartas, nós vamos ter alguns versículos manifestando uma das características de Jesus, demonstrando uma das características de Jesus. Depois nós vamos ler no texto as qualidades e as características positivas dessa igreja. Aquilo que Cristo olha e diz ser bom. Depois, Cristo vai dizer aquilo que desagrada, aquilo que aborrece o Espírito do Senhor. E por último, em todas as cartas, de forma unânime, Jesus vai trazer um tipo de restituição. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Se a emuná encontrar você, você vai sair daqui e vai receber todas as restituições que Jesus prometeu à igreja. Então vamos começar comigo. Você leu o capítulo 2 de Éfeso. Qual era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso é uma igreja que hoje fica localizada na Turquia, mas antigamente ficava localizada na área, na costa ocidental da Ásia Menor. E era uma cidade muito importante por conta da sua localização. Éfeso tinha um porto, onde era a entrada principal do comércio, que ligava Roma à Ásia. Então, toda entrada de mercadoria, de produtos e de pessoas passavam pelo porto de Éfeso. É por isso que Paulo muitas vezes foi direcionado aí a Éfeso, porque ele sabia que lá era um lugar onde pessoas novas entravam e saíam. E se ele ganhasse alguém daquele lugar e aquela pessoa voltasse para sua terra natal, tinha uma semente que alcançaria outra nação, tinha uma semente que alcançaria outros povos. Você está aí? Então, a igreja de Éfeso, ela tinha como a grande referência a vida do apóstolo Paulo e de Timóteo. A gente lê muito isso no livro de Atos e vai ler, claro, na carta de Éfesos, que é a carta escrita para exatamente essa igreja. O livro de Éfeso, a carta de Éfeso fala, Paulo manifesta nessa carta 2 principais sentimentos. O primeiro, ele se coloca muito em relação às doutrinas da igreja. Ele ensina com determinação aquilo que realmente agrada ao coração de Deus, aquilo que não pode brincar, aquilo que são circunstâncias onde nós precisamos aprender. Você aqui sabe, quantos aqui tomam a ceia do Senhor? Levanta a mão. Você sabe, você não pode comer o pão e beber o vinho indignamente. Você sabe que você não pode usar daquele momento de uma forma displicente. Por quê? Porque esse rito religioso, esse ensinamento foi nos passado. Então Paulo investiu muito na igreja de Éfeso em relação a isso. Ele ensinou aqueles homens e aquelas mulheres a amarem a doutrina da igreja, a cuidarem da doutrina para que aquilo fosse perpetuado. E a segunda parte do livro de Éfeso fala do manifestar da fé. Quando você se posiciona, o que você tem que buscar em Deus? É por isso que nós encontramos no livro de Éfeso, Paulo falando no capítulo 4, ele dizendo, se você
você observou alguma obra infrutífera, condena ela. Por quê? Porque você tem capacitação, entendimento das Escrituras para fazê-lo. Não cai em qualquer cilada, não entra em qualquer conversinha, porque isso pode roubar você do propósito. E no capítulo 6, ele traz o que? A estrutura da armadura de Deus. Você está aí? Ele fala, você pode entrar num nível de fé, de experiência no Espírito poderoso, você pode crer que nós temos um corpo espiritual, onde você vai agir, onde você vai guerrear. Essa é a tua armadura que você tem no Espírito. Então Paulo investe em conhecimento, em sabedoria, em entendimento litúrgico, daquilo que ele acreditava que era importante para a base da igreja. Põe para mim, Felipe, por favor, as fotos. Essas são as ruínas da cidade de Éfeso. Esse é um templo. Eles chamam o templo de Adriano, era um imperador que construiu nas épocas, mas essas colunas todas são muito antigas. Essas aqui que estão em pé sem nada, são colunas muito antigas, prováveis templos idólatras da época da pregação do apóstolo Paulo. Muda para mim, por favor. Ó, essas são as colunas que eu falei. São colunas de templos que ficavam na cidade. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha como característica o culto a Diana. Quantos lembram da Diana dos Efésios? A expressão, né? Diana dos Efésios. Era uma deusa que praticava orgias e muita envolvimento com prostituição, e era considerada a deusa da fertilidade. Então, homens e mulheres do mundo todo vinham a Éfeso cultuar Diana, participando das celebrações dela. Essa é a casa onde Maria ficou com o apóstolo João. Após a ressurreição de Jesus, a igreja começou a ser muito perseguida. E lembra que, na hora da crucificação, eles perguntam, Jesus fala, quem são os meus irmãos? Lembra disso? E aí ele manda chamar Maria e diz, esse é teu filho agora. E fica com ele. Lembra da história? Houve ali um elo, um relacionamento de cumplicidade, de ajuda mútua. Então João se tornou um personagem que passou a zelar por Maria como se fosse sua própria mãe. Cuidava dela. E numa dessas perseguições, eles saíram de Israel e foram à Turquia. Na época deles, ainda participantes da Ásia Menor. E vão morar e ficam escondidos numa casa em Éfeso durante um tempo. Essa seria a casa onde o apóstolo Paulo e a Maria ficaram e habitaram. Esse é o templo da Diana. O grandioso templo que homens e mulheres vinham do mundo todo adorar deuses nesse lugar. E foi nesse lugar que uma palavra profética do apóstolo Paulo trouxe e fez toda a diferença, ensinando eles contra a idolatria, ensinando a eles entenderem que isso tudo era uma armadilha do diabo para roubar-lhes a fé e afastar eles de Deus. Então esse é o famoso, grandioso templo de Diana, Diana dos Efésios. Esse é o porto da cidade de Éfeso. Eu tive o prazer de ir lá, e é um porto muito extenso, muito grande, recebe embarcações do mundo inteiro. E era por aí que entrava toda a base do comércio e também a estrutura de pessoas, né? Pessoas novas que entravam na cidade de Éfeso, vinham, a maioria delas, pelo porto. Obrigado, Felipe. Então, entenda uma coisa. Por que Deus, eu preciso que você preste atenção, por que quando Deus desafia João, preso na ilha de Patmos, a subir no Espírito e ter revelações sobre os últimos dias, sobre aquilo que ainda ia acontecer, o que de fato e de verdade Jesus queria ensinar. O que de fato e de verdade era importante para nós cristãos hoje, no dia de hoje, entender sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira é que as 7 igrejas fazem parte de um só corpo. Eles não estão falando de estruturas diferentes. É a mesma estrutura. É uma igreja. Diga, uma igreja. Diga, uma noiva. Em 7 períodos da história. Em cada período da história, a igreja se manifestou com erros e acertos de formas diferenciadas. E era isso que Jesus estava revelando a João. Que durante todo o período histórico, a igreja ia se manifestar com comportamentos diferentes, que precisavam ser corrigidos.
e que precisavam entrar em acordo com a vontade perfeita de Deus, para que um nível de restituição viesse sobre ela. A primeira igreja, o primeiro tempo onde Jesus descreve é a igreja de Éfeso, que foi do ano 31, que é o ano da ressurreição de Jesus, ao ano 100, que foi o ano da morte do apóstolo João. Durante o período do ano 31 e o ano 100, a igreja de Éfeso viveu exatamente o que está escrito nas Escrituras. Vamos acompanhar comigo, leia comigo de novo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Quem que era o anjo da igreja? Quem que era o anjo da igreja? Não. É a referência, né? Do pastor. O anjo da igreja, ele está falando, aquele que governa a igreja, aquele que tem autoridade sobre ela. Então, Jesus manda João dar o recado para aquele que governa, né? Para trazer o alerta. Então, lê comigo. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, lembra que eu disse que uma das características das cartas é manifestar e relatar Jesus de alguma forma ilustrativa? Esse versículo está falando de Jesus. Quem é que manda o recado para o anjo da igreja? Você está aí? Quem é que manda o recado para o anjo da igreja? Jesus, está escrito aqui. Ele que dá o recado. Olha aí o que diz. Essas coisas diz aquele. Está lendo aí? Essas coisas diz aquele. Então ele está se referindo a Jesus. João está só assistindo. João está só observando o diálogo que está acontecendo. Ele diz, quem vai dizer essas palavras que eu vou anotar agora é Jesus. Mas ele destina essas palavras ao anjo da igreja. Você alcançou? Então vamos acompanhar comigo. Apocalipse tem que prestar atenção, senão você vai ficar voando. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Tem uma linguagem figurativa que representa Jesus. Vou te explicar. O que significa as 7 estrelas na mão de Jesus? Na mão direita de Jesus. Os 7 anjos da igreja. Os 7, eu vou falar assim para você alcançar. Os 7 pastores, os 7 líderes da igreja estão na mão direita, estão debaixo do governo dele. Ele instituiu. Ele tem o domínio e o governo. Então, as 7 estrelas, os 7 líderes estão na mão direita do Deus Altíssimo. Amém? E aí ele continua. E ele diz, e ele anda. Quem que anda? Jesus. E ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que representa os 7 candeeiros de ouro? Cada candeeiro representa uma parte da igreja. Uma igreja que ele deu o nome, né, das 7 no total. Então, cada candeeiro, está aqui, ó. Cada candeeiro vai formando junto os 7 candeeiros de ouro, que é a representação da unificação da igreja, do corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Você está aí? Então ele está dizendo, quem vai dizer é aquele que governa e tem na mão os líderes das igrejas, e ele passeia no meio dos candeeiros. O que isso quer dizer? Ele está de olho, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele está andando no meio, a igreja é dele, ele é o noivo, ele que cuida, ele que zela, e ele tem a liberdade de passear no meio dela a hora que ele quiser. Continua lendo comigo. Versículo 2. Aí Jesus começa a dizer sobre a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então Jesus começa a dizer, eu te conheço, hein, Éfeso? Eu sei quem você é, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a forma como você trabalha, mas eu também conheço a sua perseverança. Olha que ele usa a expressão que contém a emuná de Deus. Ele diz, eu vejo a forma como você trabalha, a força como você trabalha, mas eu também tenho observado a sua perseverança, a sua determinação. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste bem? Então olha Jesus falando bem da igreja. Olha, eu tenho visto vocês são perseverantes,
Vocês são uma igreja que trabalha, que se esforça. E sabe o que me chama a atenção? Vocês não toleram homens maus. Jesus dizendo, eu tenho visto que vocês rejeitam aqueles homens que se armam para contender contra a igreja, para fazer coisas ruins contra a igreja. E ele diz, e outra coisa, vocês se tornaram especialistas em identificar falsos apóstolos. Pergunta para mim, por quê, pastora? Não, pergunta com quem quer saber de verdade. Quem que era o pastor da igreja de Éfeso? Eu já falei, quem que era o pastor da igreja de Éfeso? Paulo. Paulo foi pastor da igreja de Éfeso pela maior parte do tempo. Paulo e Timóteo. O que Paulo trouxe de influência sobre isso? Doutrina. Paulo ensinou muito doutrina para a igreja de Éfeso. É por isso que ele diz assim, vocês se tornaram especialistas em ver os falsos apóstolos. E enxergava neles mentiras. Por quê? Porque o pastor da igreja de Éfeso batia neles a respeito disso. Presta atenção na doutrina. Observa os que seguem e os que não seguem. Aqueles que são do Senhor têm esse comportamento. Aqueles que servem a Deus vão fazer isso. Os que estão fora desse composto, abre bem o teu olho. Arregala bem o canto branco do teu olho. São falsos, são mentirosos. Estão tentando ser aquilo que não são. Paulo dá a eles a doutrina necessária, o entendimento necessário para discernir. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, se você está aqui, nessa igreja, você também tem recebido isso. Porque aqui, o que mais tem nesse altar é palavra, é ensinamento. Para que você não dê de bobo, para que você não caia em cilada, para que você aprenda verdadeiramente o que é de Deus e o que não é. Então Jesus diz assim, o pastor fez o trabalho certo, porque vocês aprenderam, vocês estão tirando onda nesse negócio. Os falsos apóstolos tentam invadir a igreja de Éfeso, vocês põem eles para correr. Vocês rapidinho identificam eles. Aí continua lendo comigo, versículo 3. E tens perseverança, ele fala de novo, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então ele diz assim, vocês se tornaram uma igreja forte, trabalhadora, que tem mantido características importantes, e o que tem me chamado a atenção, vocês foram muito perseguidos, porque foi a primeira. Depois da ressurreição de Jesus, a primeira igreja, que foi chamada também de igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, foi muito perseguida. E ele disse, cara, e eu vi vocês lutando, eu vi vocês perseverando, e vocês não desistiram por causa da perseguição, vocês não desistiram por causa dos momentos de dificuldade que vocês estavam passando. Aquilo que foi plantado dentro de vocês perseverou, aquilo que estava plantado dentro de vocês firmou. Olha o que ele diz, e não deixou esmorecer. Vocês não deixaram se perder aquilo que eu tinha de vontade sobre a vida de vocês. Agora começa, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, diga ai, ai, ai. Você acha que Cristo, por ser amor, por viver debaixo da graça, rodeado de graça, compaixão e misericórdia, só enxerga em você a coisa boa? Não, querido. Ele vai olhar as suas qualidades, mas ele vai enxergar também as suas deficiências. Não com o intuito de julgar, de questionar ou de diminuir, mas no intuito de te ajudar a acertar, de te ajudar a corrigir, para que você se torne realmente aquilo que ele tem sonhado para você. Então ele diz assim, mas eu tenho alguma coisa contra você. E ele começa a dizer, ele diz assim, você tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro. Então o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele sentimento que nós geramos assim que conhecemos a Cristo. Um sentimento de total dependência. Um sentimento de onde você coloca o Senhor na frente de tudo e de todas. Onde você não mede esforços para estar na presença dEle. Olha o que eu vou dizer, você não tem vergonha dEle. Você não tem vergonha de expressar o seu amor por Ele. Você não tem vergonha de levantar suas mãos, de chorar, de prantear. Você não tem vergonha de cantar louvores a Ele.
Parece um maluco, você canta no chuveiro, você canta na sala, você canta em tudo que é lugar que você vai. Você está dirigindo o carro, está cantando, está chorando. Isso é o primeiro amor. É você não se importar com o próximo. É você não se preocupar com o que eles vão pensar de você. É você não se restringir a derramar amor por constrangimento. O primeiro amor é essa manifestação calorosa que nós fazíamos, principalmente quando nos encontramos com o Senhor pela primeira vez. Aquele sentimento de entusiasmo, de paixão. Quando você está apaixonado, você fica bobo. Você faz uma porção de bobeira por causa de amor. E quando a gente está desfrutando do primeiro amor com Jesus, é a mesma coisa. A gente começa a inventar umas coisas. Eu lembro que eu tinha o maior cuidado de arrumar o lugar da minha casa onde eu ia ministrar a célula. E eu arrumava tudo com carinho, e ungia com óleo, e não sei o quê. E dizia, para que isso tudo? Não é só um estudo de célula, não, mas ele vai vir. Jesus vai vir. Tem que estar do jeito que ele gosta. Tem que ter o aroma que ele gosta. Ele tem que se sentir bem. É para ele. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela tinha muito conteúdo, ela tinha sabedoria, ela tinha instruções fortes do apóstolo Paulo. Ela começou a discernir muita coisa, de erro, de engano. Mas ela foi perdendo características da primeira paixão. Ela foi perdendo a característica do primeiro amor. E deixa eu dizer uma coisa para você. À medida que a gente vai caminhando em tempo com o Senhor, você diz assim, não, eu não vou mais na frente no apelo. Porque não faz diferença eu aqui do meu lugar. Eu faço oração igual e Deus me vê. Na teoria é lindo. Mas quando você sai do seu lugar, vem à frente, você demonstra o seu primeiro amor ao Senhor. Você diz para o Senhor, eu estou desprendido de pessoas, de coisas. Eu quero estar onde o Senhor está. Você não se importa de chorar. Tem grandes homens de Deus que dizem isso. Não, eu não choro mais, porque isso era coisa da época que eu era menino. Eu não me emociono mais, porque hoje é experiência. Não, amigo, não é experiência, é falta do primeiro amor. As pessoas sobem nesse altar, nesse ou de qualquer outro da face da terra, e quanto mais você tem experiência, mais seguros eles são. Eu passei o dia todo nervosa, ansiosa. Eu falei, meu Deus, vai começar a campanha, o Senhor precisa estar comigo, o Senhor precisa me ajudar. Eu não consigo retirar o véu, se o Senhor nos atar os selos, o Senhor tem que estar lá, nós precisamos estar juntos. Preocupação, porque a experiência não pode tirar o temor do homem. A experiência não pode roubar o tremor das tuas pernas, o embargar da tua voz. Quando falamos do nome do Senhor, a vontade de chorar, o aperto que dá. Você não pode perder isso, irmão. Porque perder isso é abrir mão do primeiro amor. E foi isso que a igreja de Éfeso começou a fazer. Nós somos uma igreja muito responsável. Uma igreja que trabalha muito. Uma igreja que tem conhecimento. Uma igreja que foi muito bem instruída. Uma igreja que entende sobre fé, que entende sobre valores. Uma igreja que entende como caminho, o que é certo, o que caminho, o que é errado. Mas deixou de ser o bebezinho. Deixou de ser aquele que se aconchega, como João, no peito de Jesus. E você acha que por Éfeso ter conseguido conquistar tantas coisas, Jesus deixou de perceber que ela perdeu o primeiro amor? Não. Por quê? Porque o primeiro amor para Jesus era tão importante quanto todas as outras qualidades que ele liberou. Porque ele queria vê-la, o desejando de todo o seu coração por todos os dias da sua vida. E observa o que ele continua dizendo. Lê comigo, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que ele está dizendo. Lê de novo comigo o iniciozinho. Lembra-te, pois, de onde... Ué, gente, parece que Jesus está falando de dois assuntos diferentes. No versículo superior ele fala, o que me deixa triste, o que eu tenho contra você é que você perdeu o primeiro amor. No versículo 5 ele diz, então lembra de onde você caiu. O que uma coisa tem a ver com a outra? Quando você perde o primeiro amor, alguma queda anterior lhe proporcionou isso. Algum tombo anterior
lhe proporcionou isso. Ninguém perde o primeiro amor se não sofreu quedas, se não sofreu algum tropeço, porque são os tropeços da vida que nos esfriam, são os tropeços da vida que vão nos afastando. Algumas pessoas dizem, eu já não sinto mais o que eu sentia antes. Então Jesus está dizendo para você, querido, para agora onde você está e olha onde você caiu, porque alguma coisa você tropeçou, em alguma coisa você paralisou, você caiu, e por isso o esfriamento veio. Porque aquele que é constante, aquele que é permanente, aquele que continua praticando as obras desde o princípio, esse não tem esfriamento do amor. Esse continua vivendo as mesmas experiências. Então ele chama a atenção, ele diz, para, e abaixa o seu nariz, e deixa de ser orgulhoso e reconheça que alguma coisa de errado aconteceu. Por isso você começou a se esfriar. Por isso você começou a olhar diferente para mim. Por isso que você não continua me desejando, me buscando como você fazia no início. Porque alguma coisa aconteceu na história da tua vida que te fez cair e tropeçar. Mas ele é duro, irmão, porque ele não está brincando. A partir do momento que eu sou igreja, a partir do momento que você é igreja, ele não está falando com gente que não conhece a palavra. Ele está falando com gente que creu. Ele está falando com gente que ouviu e recebeu pela fé. Ele está dizendo com pessoas que receberam a revelação, o poder da palavra. E aí ele é duro, ele precisa ser duro, porque nós precisamos crescer. E ele diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Peça perdão a Deus, Senhor, o meu trabalho roubou o meu primeiro amor. A minha namorada me roubou o meu primeiro amor. O meu casamento, os meus filhos me roubaram o primeiro amor. Porque eu estou me envolvendo tanto, eu estou focando tanto nessas coisas, que eu me desliguei do projeto inicial. Onde foi que você caiu? Onde foi que você tropeçou? Reconheça. E não adianta reconhecer, ele diz, precisa-se a mudança, conversão de atitude. Por quê? Porque o primeiro amor precisa ser restaurado. Ele continua dizendo, lê comigo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te há. Ele diz, caso você só confesse e não se arrependa, eu vou retirar você. Eu arranco você de ser parte da noiva. Eu arranco você de ser parte integrante do corpo. Porque só eu posso remover do candeeiro. Porque eu sou aquele que passeio no meio dele. Você está alcançando? Então ele diz, eu vou te retirar, eu te retiro de lá. Caso você não decida voltar. Pastora, por que é tão importante? Porque Jesus sabe que a ausência do primeiro amor, a falta do primeiro amor, dá abertura para outros sentimentos, para soberba, para orgulho. E ele precisa da noiva inteira, ele precisa da noiva intacta. Você está aí? Então continua comigo. Versículo 6. Tens contudo a teu favor, aí ele volta a falar bem da igreja. Tenho contudo a teu favor que odeia as obras do Nicolaíta, as quais eu também odeio. Ele diz assim, quem são os Nicolaítas? Era um grupo de homens hereges que inventavam heresias para confundir a igreja. E nessas heresias, eles levavam as pessoas a achar que orgias sexuais eram coisas normais. Comer comidas profanadas e consagradas a ídolos não tinha problema. Eles compactuavam da ideia do homem poder ter mais de uma esposa, da bigamia. Então, eram heresias que eram imputadas dentro da igreja de forma sorrateira para destruir o quê? A doutrina que o Paulo pregou, os ensinamentos da base que o apóstolo Paulo pregou. E os nicolaítas tinham isso como alvo. Eles acreditavam nessa flexibilidade e começavam a envenenar as pessoas. E aí ele diz assim, eu tenho a seu favor, que vocês não gostam dos nicolaítas, porque eu também não gosto, eu os odeio. Eu tenho raiva deles, porque eles contaminam a noiva. Eles trazem muitos problemas sobre a igreja.
Que bom que vocês entenderam isso. Que bom que vocês não negociam princípios. Você está aí? E ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que seja alimentado da árvore da vida que se encontra no paraíso. Então deixa eu falar agora da restituição do Senhor. Se Jesus foi o segundo Adão, Eva foi a primeira noiva. Você alcançou? Nós somos noiva do Senhor Jesus, amém? Eva era noiva de Adão. O primeiro homem, Adão. O segundo, Adão, Jesus. Se a Eva representava a noiva de Adão, a esposa de Adão, todo o processo de erro, todo o processo de pecado que Eva cometeu, ela estava representando na figura da noiva. Isso não poderia ficar de qualquer jeito, isso precisava ser consertado. Porque a noiva do Adão pecou contra Deus. E veio sobre ela maldições poderosas. E a Bíblia fala de 7 principais que foram instituídas sobre ela, por conta do seu posicionamento errado, por conta das suas escolhas erradas. Então Jesus vem diante de João e diz para ele: eu vou te explicar, eu vou falar sobre 7 igrejas, João, que todas elas juntas formam a minha noiva, o meu corpo, cada uma dentro de um período da história. Mas a verdade é que elas precisam consertar os seus erros para que eu possa restituir sobre a minha noiva cada sentença que foi imputada sobre Eva, para que a igreja do Senhor seja plena em toda a sua promessa. Deixa marcado o Apocalipse, vai lá comigo, Gênesis capítulo 2. Eu vou terminar. Gênesis capítulo 2. Você achou? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então Deus faz o homem do pó, prepara o homem, sopra sobre ele o Espírito do Senhor. A Bíblia vai dar continuidade e diz: então ele percebe que o homem está sozinho, retira do lado do Adão uma parte lateral do Adão, constrói, edifica ali uma mulher daquela porção. E ela se torna a ajudadora de Adão. Ela se torna aquela que vai ser a noiva. Exatamente, olha o que eu vou dizer. Do mesmo jeito que eles feriram Jesus, na lateral do seu corpo, quando ele estava na cruz, enfiando aquela lança. E a Bíblia diz que de lá verteu água. Verteu água. Naquele momento onde fere o lado, repete a atitude que foi feita no Éden. Quando Adão cai no sono, corta a lateral do Adão para retirar Eva de dentro do Adão. No momento que Jesus é ferido na lateral e sai água, ali é o nascimento da igreja poderosa do Senhor sobre a terra. Então ele forma a Eva. E a Eva passa a ser a noiva de Adão, a esposa de Adão. Mas você conhece a história? Deus disse para ela: olha, todas as árvores lindas do jardim temos aqui, você pode comer, você pode fazer com elas o que você quiser. Eva, tem aqui a árvore da vida, a árvore que você vai comer desse fruto todos os dias, e a morte não vai vir sobre você, a morte não vai se apossar de você. Por quê, pastora? Porque todo aquele que come do fruto da vida, da árvore da vida, não morre, tem vida eterna. Aí Deus diz assim: mas essa daqui, Eva, você não pode comer.
Que essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as outras, menos dessa. E aí você conhece a história. O que a Eva fez? O que a Eva fez? A Eva comeu dessa que era proibida. E uma das primeiros atos de Deus, quando Eva cometeu essa atitude, foi dizer para Eva: a partir de hoje, você não comerás mais o fruto da árvore da vida. A partir da decisão de cometer o erro, desse fruto da árvore da vida, você não vai comer mais. E o que aconteceu a partir desse momento? Eles se tornaram mortais. Eles tinham agora a sentença da morte sobre eles, porque a ausência de comer o fruto da árvore da vida fazia deles homens que não viveriam para a eternidade. Um homem e uma mulher que ia morrer à medida que o tempo passasse. Você está aí? Diga amém. Então, a Bíblia diz para nós que eles comem. Olha aí o versículo 22, por favor. Gênesis capítulo 3, verso 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Então Deus diz: porque você pecou contra mim, Eva, noiva, você não vai poder comer mais do fruto da árvore da vida. Volta lá em Apocalipse. Último versículo, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? O homem, a mulher cheio de emuná. Fiel, perseverante, determinado, e não oscilante, firme no propósito. Ao vencedor, ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente, dê aí, que se alimente. Então olha o que Jesus está dizendo para João. Eu estou enxergando em Éfeso os seus erros e os seus defeitos, as suas qualidades e características. Mas o meu propósito, João, é restituir à igreja aquilo que lhe foi tomado por conta da desobediência. E só tem um jeito de fazer isso, João: eles serem cheios da emuná de Deus. Porque só um vencedor, só alguém determinado, só alguém que é focado em fidelidade e lealdade, só alguém que tem características de completar a obra, esse vai receber a restituição de tudo que lhe foi tomado. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Duas coisas, especificamente. Nessa noite e todas as outras nós vamos repetir essa oração. Pedir a Deus para que você seja cheio da emuná de Deus. Eu não quero que você saia daqui um crente, porque crente é todo aquele que crê. Eu quero que você saia daqui um homem e uma mulher cheio da emuná de Deus. O homem que vai fincar os seus pés em fidelidade, em compromisso com a verdade, em compromisso com tudo aquilo que Deus disse que faria, e vai permanecer para receber tudo aquilo que Deus tem. Aleluia! Mas a segunda coisa nessa noite, e essa em particular, você vai ser ministrado para receber o primeiro amor de volta. Porque alguma coisa aconteceu, querido. Ou você olhou para o homem, ou você olhou para os seus erros, ou você se permitiu se afastar por qualquer motivo. E isso foi esfriando você. Isso foi roubando de você as tuas manifestações de amor sinceras. E o Senhor Jesus veio a este lugar essa noite para dizer para você: ela é importante para mim. Eu me alegro quando eu vejo você me adorando e chorando na minha presença.
Eu me alegro quando eu ouço gemidos inexprimíveis. Quando você não se preocupa com quem está do seu lado. Quando você tem que se prostrar, você se prostra. Quando você tem que levantar a mão, você levanta. Quando você tem que glorificar o meu nome, você glorifica. Todas as formas de manifestar o amor, eu me importo com elas. E eu quero que nessa noite, o que foi perdido em você seja restituído em nome de Jesus.